surgiu passei trabalhar em locução, trabalhar em radialista, trabalhar em rádio. Um certo dia, deve ter uns 15 anos atrás, eu fui num acampamento, né? Fui num acampamento, num retiro de carnaval, né, da igreja. E lá a gente ia passar 5 dias. Lá no local não pegava sinal de telefone, nada. Era pra gente interagir, pra não ter já problema no negócio de ninguém tá com o celular na mão, né? Os nossos líderes, né? Levou a gente pra lá. E de repente, um dos integrantes, nós estávamos numa turma lá de uns 5 pessoas. E quando foi chegando a noite, depois do evento, passou lá, né, os louvores, a programação, nós foi pra dormir. E sabe que jovem não dorme cedo, né? E nós, rapaz, e teve uma ideia que falou assim, rapaz, bora criar aqui vamos criar aqui. Aí pegamos uma caixa de som, vamos criar aqui um programa, tal, negócio, vamos falar aqui. E começamos na brincadeira, falando. Um conversava uma coisa, outro conversava outra. E começamos a falar sobre... Aí criamos na hora, assim, um programa de recados, né? De recadinhos. E essa programação, e esse coisa foi levando a sério. No primeiro dia, teve muita participação. No segundo dia, entre nós lá, né? Entre as pessoas. A pessoa escrevia uma frase, levava lá e a gente lia anônimo, né? Não falava o nome da pessoa. E passamos esses 5 dias lá. Quando nós voltou, aí no mesmo dia lá, a gente tinha, a maioria da parte dos integrantes são de família cearense, né? São cearenses, são da parte do Nordeste. Isso lá no Acre. E falei assim, vamos criar um nome, coloquemos uma rádio cearense. Inclusive, um dos componentes não está entre nós mais, né? O que deu a ideia, né? Que foi o mentor, né? E de repente ficou o nome cearense, e todos os retiros, todos os eventos, a gente lançava, os meninos lançavam a rádio cearense lá na hora, brincando. E ali eu fui vendo aquela vontade de falar e tal, e fui para Goiânia, vim embora para Goiânia. E cheguei lá, participei, né? Antes de eu ir para Goiânia, um amigo meu, pastor da igreja quadrangular, da igreja presbiteriana renovada. Na época tinha uma rádio, tem uma rádio lá na cidade, da minha cidade, e ele me chamou para ir lá com ele, visitar. Nunca tinha entrado em uma rádio. E cheguei e fiquei lá fora, né? Tem um vidro assim, e no estúdio, e tem o local onde as pessoas ficam, né? A plateia fica lá sentada, só ouvindo. E eu tava sentado lá e de repente ele me chama para mim entrar lá dentro. E eu entrei, né, achando que ele queria falar alguma coisa e tal. E colocou eu para dar um bom dia lá, falar com o pessoal. E foi minha primeira conexão com o microfone de uma rádio. Daí para lá, desse dia para cá, comecei a gostar, sabe? Falar no microfone, falar em público. Eu canto, né? Canto na igreja, canto. Então é diferente. E eu fui pegando esse amor, sabe? Esse amor por rádio. Fui para Goiânia, cheguei lá, trabalhei numa loja e fui convidado para trabalhar numa locução, né? O locutor tinha adoecido, não deu para ir nesse dia lá, e eu vi aquele desespero de todo mundo lá, né? Que estava chegando fim de ano. E eu falei, rapaz, se me pagarem aí eu faço. Se pagar o valor aí, uma diária aí, eu faço para vocês. E o cara, rapaz, faz mesmo? Eu falei, faço. E fiz a locução. E desse dia pra cá, já trabalhei em locução. Depois fui trabalhar numa rádio web lá em Goiânia, trabalhei. Trabalhei lá, numa rádio. Na igreja mesmo, né? Fazia um programa à tarde, né? Era o programa Jovem Conectados. Trabalhei lá, né, aos finais de semana, aos sábados, voluntário. Trabalhei muito tempo fazendo essa programação à tarde. E depois vim embora. E vim pra cá, para Dois Irmãos. E fiquei com aquela, rapaz, agora já era. Agora mesmo aquela vontade, aquele desejo de trabalhar né? Aqui com certeza que não vai ter. E quando eu conheci, né, o Rodrigão, na época,
E não sei como que foi que aconteceu, que eu conheci ele. E ele me convidou para me fazer uma programação. E eu vim, fiz uma programação com ele aqui. Aí depois ele me chamou para trabalhar com ele, né? Para mim ficar tomando conta junto com ele da rádio. Fiquei muito tempo aqui com ele, na gestão dele. Aí depois eu saí. Aí depois o seu Antônio veio. Aí me chamou, aí eu vim. Aí depois eu saí. E agora eu estou aqui, junto com o presidente Gideone. E é algo assim que eu me sinto feliz, né? A gente trabalhar em algo que a gente se sente feliz, né? Inclusive, a partir de fevereiro, né? Vou iniciar aí jornalismo, né? Só para vocês verem como é que a comunicação aqui, nós, não falo não só eu, mas todos os locutores, né? A gente trabalha aqui por amor, a gente gosta dessa área, né? E vou me formar em jornalismo, vou continuar trabalhando na rádio. E estou levando aqui a nossa programação, levando as programações diárias. Eu fico feliz. Então, assim, foi através de uma brincadeira. Nunca me imaginaria que estaria na frente de uma rádio transmitindo uma programação. Nunca. Meus pensamentos eram outros. Mas sempre tinha vontade. Sempre eu assistia aquele programa do vovô Raul Gil, né? De manhã, no sábado. E passava lá com as crianças. E eu falava assim, um dia eu quero ser um apresentador, sabe? E sempre falava, desde criança eu falava que queria passar na televisão, apresentar um programa. Mas nunca imaginaria que vinha para uma rádio. E hoje estou aqui numa rádio. Sou grato a Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor me concedeu de eu estar aqui, né, trabalhando feliz, levando a música, levando a alegria. E quero falar para vocês que a partir de janeiro vai vir muitas coisas boas, muito atrativo bom aqui para o programa Bom Dia Cidade. Eu quero fazer aqui as suas manhãs felizes, para você se sentir feliz, se sentir alegre, tá bom? E quero falar para vocês, não desista dos seus objetivos, não desista do seu sonho. Por mais que demore, por mais que seja difícil, não desista. Que uma hora, tudo é no seu tempo, tudo é no tempo de Deus, vai chegar. O momento certo de você estar realizando aí o seu desejo, o seu sonho realizado. Vamos de música.